Olá, começamos mais uma edição do programa Direto na Horta e na edição de hoje vamos mostrar que depois de mais de 10 anos de pesquisa, a Embrapa apresenta uma nova cultivar de batata desenvolvida especialmente para atender às exigências da indústria de processamento e aumentar a competitividade do produtor rural. A BRS F21, já conhecida como Brás Chips, já passou pelos primeiros testes com a indústria e agora enfrenta uma nova fase, a avaliação no campo junto aos produtores rurais. Mostramos isso agora então na nossa edição do programa de hoje e recebemos o nosso convidado, que é engenheiro agrônomo e analista da Embrapa Clima Temperado, Antônio César Bortoleto, que já está aqui com a gente. Antônio, bem-vindo! Obrigado. Antônio, explica pra gente então o que é essa BRS F21 e o que a diferencia das cultivares de batata já usadas hoje pela indústria de chips? Bom, primeiramente obrigado pelo convite e oportunidade, né? Então é uma batata que vem sendo desenvolvida já desde 2000. Eu venho trabalhando com ela tanto no campo como na indústria, né? Nós, na Embrapa, eu falo eu porque eu sou o que mais, essa parte final fica mais a meu encargo, né? Então eu venho trabalhando com ela já desde 2018, 2019, mas ela foi o resultado de um cruzamento há quase 14 anos atrás, né? E então ela foi selecionada com essa aptidão, por ter essa característica aí, né? Então, ela tem, vamos começar então descrevendo um pouquinho, rapidamente ela, né? É uma batata que tem uma planta de porte médio, né? Ela tem o tubérculo, o principal é o tubérculo dela, de formato oval curto, né? O que significa isso? Quando fatiado na forma dos chips, ele cabe bem dentro dos pacotes, mesmo os menores pacotinhos, parecidos com aqueles que a gente recebe de alguns voos, né? Hoje em dia, né? Ela tem os olhos rasos, então facilita para descascar o processo de descascamento da indústria, né? E menor perda para descascar, e também, né, tem película amarela, lisa, brilhante, o que permite até que no momento que for desfavorável para o processamento na indústria, pode até ser comercializada fresca para o produtor, né? Então essa é a principal característica da planta, do tubérculo e da parte aérea dela, né? E o que difere ela das demais plantas, né? Depois nós vamos talvez aprofundar um pouquinho, o potencial produtivo dela é mais elevado do que as demais cultivares de batata utilizadas para essa finalidade, e até que algumas que não são para essa finalidade, né? Por exemplo, no dia 8 de dezembro agora, fizemos o lançamento dessa batata no Paraná, né? No dia depois do lançamento, colheram as parcelas de mais 12 batatas que estavam juntos com ela, né? Tinha diversas batatas, algumas são padrões, outras batatas da própria Embrapa, do nosso portfólio de batatas, né? E nessa colheita, ela foi a mais produtiva dentre as 13 que estavam lá, contando com ela, as demais duas. Então, ela tem um alto rendimento de tubérculo, né? Isso falando da parte agronômica, né? E esses testes já foram feitos em outras regiões. Eu já colhi em São Paulo 2 vezes em 2023, colhemos em Minas Gerais no ano passado, né? E ela sempre foi bem produtiva, sempre mais produtiva que as demais, destinadas ao mesmo mercado, vamos dizer assim, que é o mercado de processamento, né? Então, ela tem esse alto potencial produtivo. Ela tem uma outra característica importante, que é baixo índice de defeitos fisiológicos. A maior parte das batatas destinadas à industrialização, no final do ciclo, quando vão se desenvolver mais os tubérculos,
elas acabam desenvolvendo defeitos fisiológicos. Ou são rachaduras externas ou rachaduras internas, devido ao crescimento muito rápido delas. Ela tem uma baixíssima incidência desse tipo de defeito fisiológico, seja rachadura externa ou rachadura interna, né, que chamamos de coração oco, né? E ela tem uma dormência média, isso é uma característica interessante que dá para guardar, isso falando só da parte do produtor rural, né? Ela vai ter, então, a possibilidade de ser a semente dela ser armazenada de um ciclo para o outro sem muita dificuldade, né? Né? E então ela tem resistência, né? Ela tem uma resistência à requeima e pinta preta, são duas doenças importantes da parte aérea da batata, dois fungos que, dependendo da situação, pode até dizimar o plantio de batata em poucos dias, né? E então ela é pouco suscetível a essas doenças, permite que o produtor controle com tranquilidade, né? Tome a decisão com bastante antecedência, né? E ela tem uma coisa interessante que é resistência ao vírus Y. Eu vou explicar um pouco melhor aqui. O vírus Y, ele causa degenerescência na semente da batata. E a semente da batata é um dos itens de bastante custo na produção da batata, né? Então, o produtor gosta de comprar uma semente e multiplicar algumas vezes essa própria semente antes de vender. E ela tendo essa resistência ao vírus Y, ela não vai sofrer a degenerescência que sofrem as batatas que estão no mercado atualmente. Entendeu? A batata que está no mercado tem que comprar a semente, plantar e já vender para o consumo. Ela não, ela dá para ele fazer uma, até duas multiplicações do campo, sem perder o rendimento dela, sem ocorrer essa degenerescência que ocorre normalmente com a maior parte das batatas destinadas ao processamento industrial, que é muito comum, porque elas quase todas não, são todas oriundas do hemisfério norte, né? E essas viroses não são problemáticas lá no hemisfério norte. Para nós, elas são. Ô, Antônio, por que a alta matéria seca e o baixo teor de açúcares são tão importantes para a fritura? Bom, deixa eu explicar um pouquinho, então. Quando nós colocamos a matéria-prima, a batata, na gordura quente, normalmente é óleo, né, que a indústria usa, quando coloca, ela está em torno de 180, 170 graus. Isso faz com que, se tiver muita água na batata, faz com que essa água evapore. E evaporando essa água, o que vai tomar a parte do espaço largado pela água que evaporou? Vai ser a gordura. Ela ficará embebida de gordura e não ficará crocante. Então, o que ocorre? Ela fica embebida. Batata que tem baixa matéria seca fica embebida de gordura. O que tem dois inconvenientes. Primeiro, para a saúde do consumidor, e o segundo é para a indústria, que perde o óleo, que é uma matéria-prima, que é um ingrediente caro para ele, talvez até um dos mais caros que existe no processamento industrial. Então, esse inconveniente é da matéria seca baixa. E o açúcar, nós chamamos de açúcar redutor, o açúcar vai caramelizar a essa temperatura. E acho que todo mundo conhece o sabor do caramelo. Ele é amargo, o caramelo não é doce. Então, o açúcar carameliza, dá aquela característica amarronzada, mais dourada da batata, né? E desenvolve o sabor amargo, desagradável, além de aumentar a possibilidade da formação de acrilamida, né? Que é uma substância indesejável nos produtos industrializados. E, Antônio, essa cultivar ela é indicada para quais regiões produtoras do Brasil? Tem alguma específica?
Olha, desde que seja nas épocas mais frescas, né? Em todas as regiões produtoras, ela é bem indicada. Eu colhi em 2023 uma em São Paulo que foi plantada numa época que era muito quente. O final do ciclo se deu quando era muito quente, e ela não ficou muito bem. Então ela precisa do quê? Durante o ciclo dela precisa estar mais fresquinho. Ela não vai suportar muito calor, principalmente no final do ciclo. Vai comprometer um pouco a qualidade dela, né? Então, desde que sejam essas condições, todas as regiões produtoras de batata cultivam batata nessa época do ano. Então, é aconselhável que não se plante nas épocas muito quentes, né? É só isso aí. Então, todas as regiões, desde aqui do sul, do Rio Grande do Sul, né, até Nordeste, Bahia, Chapada Diamantina, ali já foi testada no Centro-Oeste, região de Cristalina, né? Já foi testado em todas as regiões e vai muito bem. No Triângulo Mineiro tem ido muito bem, né? Fizemos uma colheita no sul de Minas, colhemos um volume bom que foi processado numa indústria de porte lá na região sul de Minas, né? Ela tem ido bem nas mais diversas regiões. Antônio, obrigada pelas informações até aqui. A gente faz um rápido intervalo e já voltamos, viu? Estamos de volta com o programa Direto da Horta e na edição de hoje estamos falando sobre a Embrapa lançar cultivar de batata com alto rendimento industrial. Nosso convidado para esse bate-papo é o Antônio César Bortoleto, que é engenheiro agrônomo e analista da Embrapa Clima Temperado. Antônio, bem-vindo de volta. E agora falando sobre o monitoramento da matéria seca, que já é uma prática comum ou será que é um aprendizado para muitos produtores? Olha, para os produtores que fornecem para a indústria, né, já é comum. Eles conhecem bem isso aí e sabem de tudo que é necessário para conseguir bons teores de matéria seca para comercializar seu produto final, né, com a indústria. Porque se não tiver um teor mínimo de matéria seca, a indústria rejeita a batata dele. Não vai ficar com a batata que tem teor de matéria seca baixo, porque vai dar um produto final de qualidade duvidosa, né? Então, eles já estão habituados com isso. Mas até as donas de casa já procuram também batata que frite melhor, né? Então, a tendência, inclusive do nosso programa de melhoramento de batata, é apresentar cultivares que têm dupla aptidão. Nos últimos, os lançamentos mais recentes nossos são todos com batatas de dupla aptidão, ou seja, que tem bom teor de matéria seca, que permite cozinhar e permite também, além da cocção, permite uma fritura doméstica, né? Nem todo mundo mais faz essas frituras domésticas, todo mundo procura os produtos pré-preparados para ficar mais fácil, mas mesmo assim eles já gostam de uma batata mais firme, né? Tanto para cocção como para a fritura, né? Então a tendência está sendo essa, no nosso programa de melhoramento, pelo menos. O Antônio, e a resistência ao vírus PVY é um dos destaques dessa cultivar, né? Por que esse vírus preocupa tanto a cadeia da batata? É assim mesmo que se pronuncia? PVY, né? Potato Virus Y, né? Y é a caracterização dele. Então, muita gente não pensa muito nele, né? Dentro da cadeia da batata. Mas nós dizemos, como eu expliquei rapidamente, eu vou te explicar um pouco, vou detalhar um pouco mais aqui essa preocupação nossa com esse vírus. A semente da batata é um fator de custo elevado da produção da batata. É um dos fatores mais importantes que tem. É necessário uma quantidade grande
de semente, não é igual grãos, alguns quilos, né? Batata, vão toneladas de semente de batata para plantar 1 hectare, né? Dependendo da cultivar, quase 3.000 quilos, algumas ultrapassam 3.000 quilos, se aproxima de 4 toneladas por hectare de semente. Então, e semente não é o mesmo valor da batata que nós compramos ali na gôndola do supermercado. É mais caro porque é uma produção mais complexa. Então, é um fator de custo importante. E daí, as batatas, esse vírus, né? As batatas que não são resistentes a esse vírus, não têm tolerância a esse vírus, elas degeneram rapidamente. Essa degenerescência que ocorre, ela vai perdendo a produtividade. E o produtor de batata costuma fazer pelo menos um plantio ou mais da semente. Ele compra aquele volume imenso de semente e planta para produzir mais, aumentar a sua quantidade de semente para poder fazer o plantio comercial. Se a batata é suscetível, às vezes ele consegue plantar uma vez só e tem que vender para comercialização. Como essas batatas que nós temos apresentado no nosso portfólio nos últimos anos, boa parte delas são resistentes ao vírus PVY, né? Às vezes nós chamamos apenas de vírus Y, elas suportam mais vezes de plantio. O produtor chama de tombo, né? Dá o tombo na batata. Então ele compra semente, em vez de plantar só uma vez para aumentar o volume de semente dele, ele consegue plantar 2 até 3 vezes, sem perder a produtividade, sem haver a degenerescência pelo vírus Y, que é uma doença, né, que é invisível praticamente, não se percebe, só com um exame laboratorial que vai se ter certeza se tem o vírus ou não. Então, também mais dispendioso para verificar se tem vírus na sua semente para poder continuar plantando. Então, há uma diminuição bastante significativa no custo de produção, porque ele conseguiu aumentar, comprou menos semente para produzir aquela área que ele tinha intenção de plantar. Entendeu? Então, por isso que nós dizemos que é importante ele conseguir cultivar algumas vezes a mais a sua própria semente para poder ter o plantio comercial, né? Pois é. E, Antônio, do ponto de vista da indústria, o que a BRS F21 representa em termos de rendimento e redução de perdas? Pois é, essa é uma pergunta que eu quero até agradecer, porque ela é importantíssima. Tá? Como eu estava dizendo, além de ter todas essas características de matéria seca, num teor adequado, né? Um amido que não deixa que ela fique muito dura, fique agradável para o consumo, principalmente de crianças, né? Ela tem, então, um rendimento diferenciado. Na região ali, por exemplo, nas indústrias menores, né, que não são tão grandes, da região de região metropolitana de Curitiba, o pessoal usa muito um termo, quantos quilos de batata se obtém a partir de 50? Eles falam X quilos por 50, né? O comum, o padrão das batatas que industrializam hoje em dia é em torno de 15 a 16 quilos por 50. Ou seja, coloca no equipamento para fritar 50 quilos, se obtém de produto final 15 ou 16. Alguns mal chegam aos 15, 14 quilos e pouco. Né? E no dia 8, como eu já disse, na véspera do lançamento dela, mandamos para uma pequena indústria em Contenda 2 amostras, uma daqui de Canoinhas, que colhemos aqui do nosso programa de melhoramento, e uma outra amostra colhida lá no próprio município de Contenda. Ambas tiveram um rendimento próximo a 18 quilos por 50. Uma deu 17,5, outra deu 17,8 quilos a cada 50 quilos de matéria-prima. Para a indústria, isso significa muito,
né? Vamos transformar 50 em 100, assim, numa conta bem rápida, né? Como eles obtêm, normalmente, 30 quilos de produto final a partir de 100, 30% de rendimento, essa permitiu que eles obtivessem quase 36, 6% a mais. E isso não é só o rendimento da batata. Se ela rendeu mais, ela arrastou menos óleo, ela absorveu menos óleo. E o óleo, eu já disse anteriormente, que é um custo elevadíssimo para eles. Então, são duas vantagens muito grandes que a indústria teria com a adoção dessa batata. Tanto que já temos grandes indústrias de grande porte, investindo para ter aumento rápido de produção e processar essa batata. Inclusive, tem vocês estão vendo aqui no fundo aqui, tem o banner do lançamento dela, e embaixo, infelizmente ficou para baixo, né? Tem uma foto de uma fritura dela na forma de palha e dos chips também, muito clara, o brasileiro gosta da batata branquinha, né? Então, é diferente de outros países, então isso é muito interessante para a indústria. E essa nova cultivar pode ajudar o Brasil a reduzir a dependência de cultivares importadas? Eu costumo dizer que eu sou um pouco, né, suspeito, mas eu dou total garantia que vai reduzir, né, quando adotarem. Eu tenho aqui à minha direita um outro banner, minha sala é cheia de banners, tá? Eu me entusiasmo quando eu falo de batata, né? Então, a frase de efeito que eu tenho nesse banner na minha direita aqui é cultivares nacionais. Vou até olhar para ele para ficar mais 2 pontos. Acredite nessa ideia. Acredite no cultivar nacional. Eu sempre cito, nós temos uma cultivar que foi lançada já em 2015, que chegou a uma área bastante significativa plantada, chegou a quase 10% da área plantada no país. E eu costumava dizer, olha só, a batata importada vão dar os tombos aqui no Brasil, mas vai gerar alguma coisa de emprego. A batata nacional, em primeiro lugar, os empregos foram todos gerados no país, não veio nada de fora. Não veio nada de fora. Total, muito em voga hoje falar da soberania total, soberania genética, soberania nas condições de cultivo, porque são batatas obtidas nas condições de clima e solo, né, chamamos de condições edafoclimáticas aqui no país. Seu sistema radicular é adaptado a esse teor de alumínio que temos nas superfícies inferiores do nosso solo. Utilizam melhor a umidade e os nutrientes do solo. Eu começar a falar aqui, nós precisaríamos de muito tempo. Eu uma vez dei uma entrevista com um colega seu que está vivo, e não conseguimos parar, era ao vivo e não conseguimos parar, porque eu fico muito entusiasmado com isso aí, né? Me emociona quando eu começo a falar, porque, sem dúvida nenhuma, seria a grande vantagem. Eu não sei por que o bataticultor brasileiro reluta tanto em utilizar essas cultivares nacionais. Eu não consigo entender por quê. Só tem vantagens. Com certeza, e se vocês que fazem pesquisa aí há tantos anos estão falando, porque nós não vamos acreditar, né? E Antônio, estamos caminhando aqui para a reta final do nosso programa, olhando um pouquinho agora para o futuro. Como que a BRS F21 se encaixa na estratégia da Embrapa para fortalecer a cadeia da batata no Brasil? Pois agora o próximo passo, né? Todo mundo, muita gente, muitos colegas, inclusive dentro da Embrapa, já lançou, acabou, né? Não, agora que vem o trabalho, né? Confirmar a adoção dela, né? Promover esse material, né? Então, agora vem as parcerias com os nossos licenciados, né? Temos licenciados lá na região do Triângulo Mineiro, temos licenciados no Rio Grande do Sul, temos licenciados aqui do Paraná, as parcerias com eles para ir levando para as diversas regiões, aumentar o número de agricultores que experimentam, né? Em primeiro lugar. Mas não adianta só o agricultor também ele já acreditar nela. Precisamos também convencer as indústrias, né?
de pequeno, médio porte, das vantagens dela, né? Então, agora veio o desafio, parecido com aquela história de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, porque algumas indústrias um pouco maiores precisam de maiores volumes. Então, é necessário fazer o agricultor acreditar que ela vai ser boa lá na indústria para ter maiores volumes para essa indústria poder experimentar. Por exemplo, essa indústria que eu disse que fritei na véspera do lançamento, frita lotes de 50 quilos. Mas a indústria que eu gostaria de testar a batata precisa de lotes de 500 quilos. Então, uma outra, lá em Minas Gerais, precisava de 8 toneladas para fazer um teste, só um teste, que são indústrias já maiores. Então, o desafio agora é conseguir obter volume para entrar em teste nessas indústrias. Ela já está homologada nessa indústria grande, já conseguiu colocar essas 8 toneladas, agora o desafio é aumentar a escala de produção. E não é só dela, né? Nós temos, como eu coloquei aqui, temos cerca de 8 lançamentos nos últimos anos, né? E o programa de melhoramento, eu costumo dizer, é uma fila, né? Então, vai andando, vai aparecendo mais coisas, mas essa aí, nós acreditamos que está escrito aqui atrás, a batata chips e palha 100% brasileira, SF21 Brás Chips. Então, nós vamos defender isso com muita vontade, com muita garra, né? E batalhar por uma maior adoção pela indústria nacional e pelo bataticultor nacional também, né? Eu costumo dizer que é agora que vem a grande dificuldade, né? A Embrapa tem um pouco de dificuldade de divulgar, por isso que é importante ter oportunidades como essas, né? Poder mostrar para as pessoas que existem produtos nacionais melhores, não só, eu já ia falar tão bom, mas melhores do que os que nós estamos acostumados a usar, que vêm lá do hemisfério norte, produzido com um monte de adubo, né? Um monte de defensivos para conseguir produzir. Não, nós temos aqui produtos resistentes. Eu consegui produzir Brás Chips aqui atrás de mim, aqui fora da minha sala, num vaso grande. Apliquei uma vez fungicida durante todo o ciclo, só uma vez. Olha que maravilha que é. Consegui produzir e colhi segunda-feira. Que legal, que bacana, viu, Antônio? Chegamos ao fim do nosso programa. Te agradeço aqui pela disponibilidade e pelas informações. Numa próxima a gente conversa mais por aqui, viu? Perfeito, ótimo. Estou sempre à disposição também e, mais uma vez, nós, na Embrapa, agradecemos a oportunidade. Obrigada, Antônio, e muito obrigada também a você de casa que nos acompanhou até aqui. Continue com a gente nos canais AgroMais e Terra Viva e até a próxima. Tchau, tchau!